Imagine objetos que desafiam a lógica e o tempo sendo descobertos nos lugares mais inesperados. Cada artefato conta uma história, conectando o passado ao presente de maneiras surpreendentes. Neste vídeo, você será transportado para momentos de descobertas incríveis, onde arqueologia, mistério e drama se unem. Vamos explorar 20 casos de achados extraordinários que deixaram o mundo perplexo. No interior da Alemanha, 2 caçadores de tesouros desenterraram um objeto de bronze decorado com símbolos celestes. O disco de Nebra, datado de 1600 a.C., parecia conter o primeiro mapa estelar conhecido. As estrelas incrustadas em ouro reluziam à luz do sol, deixando os arqueólogos perplexos. Quem teria criado essa peça tão avançada para sua época? A descoberta revelou segredos sobre o uso astronômico há milhares de anos. Em 1936, uma família encontrou um martelo incrustado em uma rocha nos Estados Unidos. O objeto, aparentemente comum, estava preso em um pedaço de calcário datado de 400 milhões de anos. Como algo tão moderno poderia estar dentro de uma rocha tão antiga? Cientistas debateram teorias, enquanto o martelo permanece como uma incógnita que desafia o entendimento geológico. Nas proximidades de Bagdá, em 1938, um arqueólogo descobriu pequenos vasos de argila contendo cilindros de cobre. Aparentemente simples, esses artefatos foram identificados como possíveis baterias primitivas, datando de 200 a.C. A ideia de que civilizações antigas poderiam gerar eletricidade chocou os especialistas. A reconstituição experimental desses dispositivos gerou faíscas, literalmente e figurativamente, nos debates científicos. Nas minas da África do Sul, trabalhadores desenterraram pequenas esferas metálicas incrustadas em camadas de pedra com 3 bilhões de anos. Algumas apresentavam ranhuras simétricas, sugerindo que haviam sido manufaturadas. Mas quem poderia ter criado algo assim em uma época onde nem sequer existiam humanos? Os objetos permanecem um dos maiores enigmas da geologia. No fundo do mar Egeu, mergulhadores encontraram um artefato enferrujado que parecia um simples bloco de metal. Após análises, ele foi identificado como um computador mecânico grego, usado para calcular posições astronômicas. Datado de 200 a.C., sua complexidade chocou os cientistas. Como uma tecnologia tão avançada poderia existir naquele tempo? Nas selvas do México, exploradores encontraram enormes cabeças esculpidas em pedra, algumas pesando várias toneladas. Os rostos, com traços únicos, sugerem uma cultura avançada, mas pouco se sabe sobre seu propósito. Como essas esculturas foram transportadas e esculpidas com tamanha precisão? Os mistérios sobre os Olmecas continuam intrigando arqueólogos. Um fazendeiro, ao arar sua terra em Oklahoma, encontrou um capacete em estilo viking. Isso levantou a questão: exploradores nórdicos chegaram às Américas muito antes de Colombo? Apesar de controvérsias, a descoberta alimentou debates sobre viagens transatlânticas antigas. A peça é um testemunho potencial de contatos culturais inesperados. Em uma ilha canadense famosa por lendas de tesouros, mergulhadores encontraram uma espada romana. Esse achado inesperado levantou questões sobre a chegada de europeus ao Novo Mundo muito antes de 1492. Poderiam antigos marinheiros ter explorado terras desconhecidas? A espada tornou-se mais uma peça no quebra-cabeça de Oak Island. Nos anos 1950, fotos capturaram formações de luzes misteriosas no céu do Texas. Quando um objeto metálico foi encontrado na área, as suspeitas aumentaram. Seria um fragmento de tecnologia extraterrestre? Cientistas e ufólogos investigaram, mas as respostas continuam evasivas, deixando o público intrigado com a possibilidade de contato alienígena. Durante uma escavação de um túmulo da dinastia Ming, arqueólogos encontraram um relógio suíço dentro do local selado há séculos. Como um objeto tão moderno foi parar ali?
A descoberta gerou especulações sobre viagens no tempo ou fraudes arqueológicas. O mistério permanece sem solução. Na Turquia, foi descoberto um mapa antigo mostrando partes da Antártica sem gelo. Como isso foi possível, se o continente só foi mapeado em detalhes séculos depois? O mapa de Piri Reis sugere que civilizações antigas tinham acesso a informações geográficas impressionantes. Durante escavações na Europa, arqueólogos encontraram espadas vikings marcadas com o nome UFBRHTE. O metal dessas lâminas é tão puro que parecia impossível para a tecnologia da época. Como os vikings adquiriram esse conhecimento avançado? Essas espadas, encontradas em regiões inesperadas, continuam a intrigar historiadores. Em uma igreja na Áustria, foi encontrada uma lança que supostamente pertenceu ao soldado romano que perfurou o lado de Cristo. Conhecida como a Lança do Destino, a relíquia foi cercada por mitos de poder e domínio. Muitos líderes históricos, incluindo Hitler, acreditavam que ela conferia invencibilidade. Verdade ou mito, sua origem ainda é alvo de intensas investigações. Em Delhi, uma coluna de ferro de 1600 anos desafia as leis da corrosão. Embora exposta ao clima por séculos, ela permanece praticamente intocada pela ferrugem. Como os ferreiros antigos conseguiram tal proeza tecnológica? O mistério desse artefato é uma prova do conhecimento avançado das civilizações passadas. Em um campo abandonado na Polônia, foi encontrada uma máquina alemã usada durante a Segunda Guerra Mundial. A máquina Enigma, criada para criptografar mensagens, parecia indestrutível até ser decifrada por matemáticos aliados. Sua redescoberta gerou um novo interesse pela história do conflito e pelas tecnologias de comunicação. Nas montanhas isoladas da China, discos de pedra com símbolos estranhos foram encontrados em cavernas. Conhecidos como os artefatos Dropa, acredita-se que eles contenham informações sobre uma antiga civilização ou, segundo teorias mais ousadas, visitantes extraterrestres. O enigma desses discos permanece sem explicação definitiva, fascinando arqueólogos e teóricos da conspiração. Em uma caverna na América Central, exploradores encontraram um crânio feito inteiramente de cristal. Suas bordas afiadas e detalhes precisos desafiam as capacidades das ferramentas antigas. Muitos acreditam que o crânio possui propriedades místicas, enquanto outros o veem como uma fraude elaborada. O mistério permanece intacto. No deserto peruano, enormes desenhos geométricos e figuras de animais foram gravados no solo. Descobertos por acaso em voos aéreos, as linhas de Nazca intrigaram o mundo. Como uma cultura antiga poderia criar imagens tão precisas sem visão aérea? Alguns sugerem que elas serviram como sinais para visitantes extraterrestres. Em Roswell, Novo México, famoso por seus mistérios, um turista encontrou uma pedra oval com símbolos perfeitos e um magnetismo estranho. Ao girar lá, a pedra parecia mover-se sozinha, desafiando as leis da física. Associada aos relatos de OVNIs da região, ela despertou teorias conspiratórias e fascínio entre os curiosos. O objeto, até hoje, intriga cientistas e ufólogos. Em um monastério italiano, um livro misterioso foi encontrado, repleto de ilustrações e textos em uma linguagem indecifrável. O manuscrito Voynich, datado do século XV, desafiou linguistas, criptógrafos e historiadores por séculos. Suas páginas, decoradas com plantas inexistentes, parecem narrar uma história de outro mundo. Até hoje, ninguém conseguiu traduzir sua mensagem. Esses artefatos não são apenas objetos, são portais para histórias esquecidas, mistérios não resolvidos e possibilidades fascinantes. Cada descoberta nos lembra que o mundo ainda guarda segredos esperando para serem desvendados. Enquanto novas escavações acontecem, os limites entre o real e o inexplicável continuam a se expandir. Afinal, o que mais pode estar escondido sob nossos pés ou em locais improváveis? Até a próxima!